Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, você sabe que é o professor do coração, e vamos abordar aqui o assunto chamado logística, não é isso? Agora, papo reto, você não pode assistir essa aula de logística sem ter assistido a aula anterior, que chama-se Noções de Administração de Materiais. Aqui eu faço um pequeno aprofundamento no conceito de logística para vocês. Conceito de logística, que significa dizer que você, para a prova, tem que levar o modelo mental de logística. Sim, coloca o modelo mental no caderninho, principalmente na sua cabeça, que você vai mandar bala na prova do seu concurso no domingão lá, que você com certeza não vai perder esse ponto. Então, olha só, logística, cara. Então, logística é o quê? É a integração da distribuição com o suprimento, administração de materiais. Isso aqui é chamado o quê? De logística empresarial. A logística começa no cliente e termina no cliente. É você pensar toda a cadeia produtiva. Logística significa dizer que você tem que reduzir o máximo possível de custo, tempo, não é isso? E aumentar a qualidade nesse processo de logística de distribuição. Está aqui, logística. Tá aí. Logística empresarial. Conceito. Trata-se de todas as atividades. Presta atenção aqui, gente. Ó, todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informações que colocam os produtos em movimento com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. Tá aí. O upgrade da administração de materiais. Só que agora ele vai pegar aqui, ó, todas as atividades de movimentação, armazenagem do fluxo de produtos, ó, desde a aquisição da matéria-prima até o consumo final, entrega para o cliente. Tá? Sempre naquela ideia de administração de materiais, ó, há um serviço adequado aos clientes a um custo razoável, para ponto certo, tudo certo, bacana, logística empresarial. Tá aí. Ah, professor. Não é difícil? Sim, não é difícil. Só que você tem que estudar focando aquilo que é importante. Professor, tem que ler livros de logística. Cara, não precisa fazer isso, vai perder um tempo precioso. Vai perder um tempo precioso. Logística, se cair, vai ser uma questão. Até para a prova de administrador. E para você matar essa questão de logística, você tem que ter um modelo mental. Modelo mental. Então, nesse modelo mental, vou passar a visão da logística. O básico de atividade logística é o atendimento ao cliente. Ela começa no instante em que o cliente resolve transformar um desejo em realidade. Tá aí. Professor, qual que é a grande diferença, professor, da administração de materiais para a logística? Nós sabemos que ela faz parte do mesmo ramo lá, subproduto da organização. Nós sabemos que a administração de materiais ela sofreu um upgrade. A principal diferença está exatamente aqui, cara. Que ela vai trazer para o centro das atenções o cliente. Então ela vai integrar a logística no momento que o cliente resolve transformar um desejo em realidade. O que significa transformar um desejo em realidade? Opa, significa que você vai o quê? Gastar. Então, a partir do momento que você vai gastar. Só comprou, transformou o desejo em realidade, inicia a logística. Estava brincando aqui no estúdio, né, com o pessoal aqui, sobre logística. Rapaz, tem várias pessoas, milhares de pessoas que pensam que logística é somente o caminhão.
Você foi lá, comprou lá na internet lá uma bugiganga qualquer, não é isso? Pá, passou o cartão. 2 dias depois chega na sua casa lá o pessoal da entrega lá, o motoboy, alguma coisa lá, o caminhão tá aqui o produto que você comprou. Olha, é visão de valor, não é? Tá errado, gente. Então começa aqui, ó, comprou. Então é todo o que? Uma cadeia integrada, complexa, ágil, fundamental para as organizações. Professor, e o setor público? Cara, eu vou bater mais real para vocês. O setor público, gente, é péssimo em logística. Péssimo. Professor, quem que é os clientes da organização? São os cidadãos usuários. Não é isso? A população. Professor, faltou vacinação, professor, no posto de saúde. Falha da logística. Não sei em qual ponto que falhou a logística. Se foi na compra, na armazenagem, no transporte, na distribuição. Mas algum ponto falhou esse ponto de logística. O setor público, gente, é batata, é muito ruim de logística. Tá? Muito ruim, muito ruim. A abordagem da logística tem como função estudar a maneira como a administração pode otimizar os recursos de suprimento, estoque e distribuição dos produtos e serviços com a organização se apresenta no mercado por meio do planejamento, organização, controle efetivo de suas atividades correlatas, flexibilizando o fluxo de produtos. Então tá aí. Tem como função otimizar. Que tem o tal do otimizar? O que? Os recursos de suprimentos, estoques e distribuição de produtos e serviços. Professor, eu quero que o senhor fale recursos de suprimento. Porque eu só consigo entender com exemplos. Um caminhão vai entregar um produto no bairro norte. Ele vai vazio. Tem outra entrega que vai para noroeste, que vai passar pelo norte, que vai vazio. Então você vai o quê? Otimizar o recurso, vai um caminhão só com a carga do norte e do noroeste. Não é caminho para ir para o noroeste, você vai lá, passa no norte e deixa lá, entrega a mercadoria do norte e depois o quê? Do noroeste. Você vê o quê? Otimizar recursos de suprimento, aí, transporte, exemplo. Estoques. Estoques, tem aula de estoques que a gente vai abordar. Mas o modelo mental de estoque você já tem que ter. Sempre o quê? O mínimo, zerado. Se for possível ter o estoque zerado, é ótimo. Mas a gente sabe que tem um estoque mínimo. Então, quanto menor o estoque, mais eficiente, mais você vai otimizar os custos. Tá? Produtos e serviços em organização que é mercado, ó, por meio de como que você vai otimizar? Planejamento, organização, controle efetivo de suas ações e produtos. Por isso que é a visão de logística. As organizações perceberam que para reduzir seus custos você tinha que ter uma visão que logística, uma visão integrada. O que vem a ser essa visão integrada? Caiu aqui o apagador, né? É o que? Essa visão logística do início ao fim. Tá? Ela é uma nova visão empresarial que direciona o desempenho das empresas, tendo como meta reduzir o lead time. Professor, por que o senhor colocou em vermelho? Você sabe por quê? Porque essa palavrinha aqui já caiu em concurso. Já. Isso aqui, vou contar a história dessa palavrinha aqui. Eu dei uma aula para um curso, eu não lembro qual curso que foi, cara. Foi em 2010 que caiu essa questão do lead time. E caiu outras vezes, eu sei que repetiu várias vezes, né? E aí essa palavrinha apareceu na prova. Só que, graças a Deus, o professor abordou esse assunto. Porque se você não sabe esse assunto, isso aqui é um assunto técnico da administração de materiais. Você estava fazendo banca do SESP, está lá, lead time, opa, parou, cara, você identificou o conteúdo. O examinador está querendo cobrar o quê? Um assunto de administração de materiais. Lead time é um assunto vinculado ao quê? A logística. O que é o lead time? Time de tempo, não é isso? Ó? Tem como meta reduzir o quê? Ó? Reduzir
o prazo, né, do pedido, produção e a demanda. Olha aí, ó. De modo que o cliente receba seus bens ou serviços no momento que desejar, com as suas especificações definidas, local, ok. Com lead time, tempo. É você reduzir o quê? O tempo, ó. O tempo do pedido, produção e a demanda afetiva, entrega. Isso cai a visão logística. Como o lead time já caiu em concurso, eu quero fazer um pequeno reforço. É o tempo decorrido desde o início até o fim de um processo. No processo logístico, o lead time tem que ser alto, ou seja, maior tempo ou menor? Tem que ser o quê? Cada vez menor. Então a operação logística que tem aqui um lead time menor é o quê? É mais eficiente. E para você reduzir esse tempo, você tem que analisar o diagrama. Procurar ter em mente que a grande perda de tempo no sistema se deve sempre às esperas inevitáveis, o quê? Quanto menor o lead time, mais eficiente será o processo. Isso que eu quero que você vá para a prova, cara. Professor, eu quero diminuir o lead time, aumentando o nível dos estoques. Tá, isso não está sendo eficiente, por quê? Você está aumentando o nível dos estoques. O que vai acontecer? Você vai ter dinheiro, você não vai ter uma operação logística eficiente. Tá, então, quanto menor o lead time, mais eficiente será o processo. Cara, e não se assuste, cara. Isso pode estar na sua prova, hein? Você pode ver, isso pode estar na sua prova lá, o lead time. É, prof, exatamente. Principais pontos do sistema de logística integrada. Cara, se a logística é integrada, você sabe que tudo vai começar no cliente e vai terminar no cliente. Agora, vocês têm que entender o seguinte, cara. A logística é um processo contínuo, tá? Onde o fim e o início o quê? Tem o mesmo ponto. E esse ponto chama-se o quê? Cliente, ó. É um processo contínuo, não é isso? Um processo contínuo. Então você tem o cliente. Você tem a área comercial, faz parte da área de logística? Claro que faz. O que é a área comercial? É o vendedor, é o setor de informática, tem que estar integrado à logística. A fábrica, que vai acionar a rede de suprimentos para a distribuição física. A administração, que vai acionar as contas a pagar, a receber, a tesouraria para acertar o fluxo de caixa. O mercado que incluirá o novo consumidor. O fornecedor, parceiro comercial, a transportadora, que vai verificar o roteiro, o cliente que vai receber o produto. Ou seja, na logística integrada, tudo inicia e termina com o cliente. E pode ter certeza que as bancas gostam de cobrar isso, cara. Por quê? Porque o aluno que sabe que tudo inicia e termina no cliente, ele tem o quê? O enfoque logístico, empresarial. Ele sabe que para implementar a logística, você tem que analisar toda essa cadeia, você tem que otimizar os custos e o prazo menor, cada vez o lead time menor, né? Isso, os estoques cada vez o que? Menores e assim por diante, cara. Papo reto, então bora. Professor, essa ciência da logística, ela vai ter 3 dimensões de estudos que vai qualificar a necessidade do conhecimento. Primeira, dimensão fluxo. Fluxo é o que? A movimentação, suprimentos, transformação, distribuição e o serviço ao cliente. Dimensão atividades, que é o processo operacional, administrativo, o gerenciamento, de engenharia. Você tem que conhecer a dimensão fluxo, a dimensão das atividades necessárias para a logística ocorrer perfeitamente e a dimensão domínios, que é a gestão dos fluxos, de tomada de decisões, gestão dos recursos, modelo organizacional, ou seja, toda a parte de domínio do processo de decisão. Então a logística, a ciência da logística tem essas 3 dimensões principais. Professor, e do ciclo? Do processo administrativo? Tudo: planejar, comprar, fazer, mover e vender. Planejar, planejamento de demanda e suprimento. Comprar, gerenciamento de fontes de suprimento. Olha aí, gente. Fonte de suprimento, não ficar dependente somente de um fornecedor. Comprar bem, né? O setor de compra do setor público é terrível.
Fazer, que é manufatura, fazer toda a operação. Mover, transportar, distribuição. Vender, o gerenciamento de clientes, pedidos, solicitações. Então a cadeia da estratégia logística é essa. Moral da história, os fluxos e feedbacks logísticos, né? Você tem os vendedores de um lado e você tem o quê? Os clientes. Materiais e produtos e serviços, informações, planejar, comprar, fazer, mover, vender. O fluxo de caixa, processo de trabalho, tudo perfeitamente o quê? Integrado numa visão única de uma única cadeia produtiva logística. Estudar até a visão sistêmica do processo. Modelo mental. Preste atenção, modelo mental, cara, fixa isso, que você pode discernir na hora da prova. Logística. Logística. Né? O processo de planejamento, implementação e controle de fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoques em processos, produtos acabados, informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o intuito de atender às necessidades dos clientes. Algumas questões algumas bancas, aliás, cobram esse conceito aqui de logística lá na qualidade total. Cara, se tudo começa e termina no cliente, você tem que satisfazer a necessidade de quem? Do cliente. Então a logística tem como objetivo atender às exigências. O foco fica no cliente. Já a administração de materiais não tem esse foco do cliente consumidor final. Cara, pode colocar esse modelo mental que você vai acertar todas as questões de logística, né? Então aí, a integração, cadeia de abastecimento, logística, né? Olha aqui, todo o processo de recebimento, almoxarifado, fabricação, estocagem, montagem, armazém de produtos acabados, centro de controle, expedição, armazém central, varejo, central distribuidor atacadista, consumidor, manufatura, entregou produtos subcontratados. Toda essa cadeia logística é importante demais nas organizações. Cara, você sabe que minha preocupação é muito grande com vocês. Que cada vez eu procuro tornar nossas aulas com o máximo de excelência possível. Tá? A gente sempre procura fazer isso. Esse assunto aqui, just in time, tá? Que na prova pode cair a sigla, a gente aborda esse cara aqui também na aula de gestão de estoques, que é uma metodologia para gerenciar estoques. Tá, como tem lá, então você tem um edital lá, noções de administração de materiais, não precisa estudar gestão de estoques, gestão de compras, de almoxarifado, não precisa. De armazenamento, pallet, essas coisas, não precisa. Agora, quando cai já detalhado, aí você tem que estudar tudo. Mas eu já vi várias questões de concurso, onde no edital cobrava o seguinte, cobrava lá só, noções de administração de materiais e cobrou uma questão de just time. Então, quando o edital lá, noções de administração de materiais, você tem que assistir o quê? 2 aulas, que é administração de materiais, tá? Noções de administração de materiais, que é uma aula introdutória, para me colocar esse assunto na sua cabeça, e a logística. E para não fazer a terceira aula, o professor incluiu na aula de logística just in time. Professor, just in time significa o quê? Um por vez. O que é o just in time, gente? Just in time é uma técnica, né, da administração da qualidade total. Tá? Um sistema just in time que foi produzido, aperfeiçoado, o sistema Toyotismo de produção. Então, o sistema just in time, ou just, é também conhecido como produção enxuta, ou sistema Toyota de produção. Tá aí. Vamos lá, vamos estudar esse cara aqui. Professor, como assim um por vez? Professor, eu quero que você vá para o quadro explicar para mim esse cara. Tudo bem, meu. Vou passar para vocês aí, um por vez.